Tudo bom, gente? Mais uma aula de geografia começando agora, no 7º ano do ensino fundamental, aula 14. Eu sou a professora Bernadette de Souza. Nosso tema hoje será ações antrópicas na biodiversidade. Vamos junto? O que são ações antrópicas, professora? Poxa, gente, você não sabe que elas são ações realizadas pelo homem? São elas que fazem, essa expressão ganhou muito destaque com diversas discussões que houve no meio ambiente, visto que essas ações humanas já têm provocado grandes alterações no meio ambiente e tem desencadeado um cenário de extrema preocupação, gente, entre estudos e defensores do nosso meio ambiente, porque são através dela que a situação do nosso meio ambiente está o que está hoje, muito degradado. Então, há um grande impacto ambiental. Deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por esse choque, que causa um trauma ecológico, tá? Resultando de uma ação antrópica, que é o homem, sobre o meio ambiente, antrópica, tá? No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais também, como no caso de uma explosão de um vulcão, como aconteceu, está acontecendo lá atualmente na Espanha? Acho que é, esqueci. Gente, que horror! Mas sim, enfim, está acontecendo agora uma grande explosão, o vulcão lá estava dormindo e que cogitou a possibilidade de a gente sentir algumas vibrações dessa consequência dessa explosão desse vulcão. Mas por enquanto, graças a Deus, o nosso litoral não vai sofrer nenhuma alteração dessa consequência desse vulcão, tá, gente? É melhor se acalmar. Então, o choque de um meteoro, por exemplo, também pode ocasionar isso, e um raio, etc. Tudo isso são meios naturais. Então, pode ser meios naturais, causar um impacto ambiental, ou pode ser uma ação antrópica, que é uma ação do homem em relação ao meio ambiente. Então, a normativa da CONAMA, que é o artigo 0186, ela considera que o impacto ambiental, qualquer que seja uma alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, pode causar, de qualquer forma, uma matéria ou de energia resultante de atividades humanas em que se direta ou indiretamente afetam, tá? Então, primeiro, a saúde, a segurança, o bem-estar da população. Segundo, seria as atividades sociais e econômicas. Terceiro, seria a biota, né? Quarto, seria as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E quarto, seria a qualidade dos recursos ambientais. Então, tudo isso pode degradar e causar devastação ao nosso planeta. Como no início do ano, gente, houve aquele incêndio, grande incêndio na floresta amazônica, que levou meses para poder sanar e devastou, desmatou várias áreas e com isso matou tanto a fauna como a flora, né? Principais impactos ambientais nos biomas. Nós temos no mundo 9 biomas, só no Brasil temos 6 deles. E eles, infelizmente, sofrem esses impactos ambientais, que é o desmatamento, como aconteceu na região norte, queimadas, que acontecem muito aqui no Nordeste, chuva ácida lá no Sudeste, poluição em todas as regiões, derramamento de petróleo quando há caso no mar, né, infelizmente, como já aconteceu aqui e próximo lá do Caibu, o aquecimento global no país, no mundo todo, expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária, né? Então, tudo isso causa impactos ambientais nos nossos biomas. Os principais, né? Como eu já falei, desmatamento, queimada, também chuva ácida, poluição, derramamento de petróleo, aquecimento global e as fronteiras agrícolas e pecuária. Mas, prof, o que é bioma? A senhora falou aí de biomas, que no Brasil tem 6, no mundo tem 9. Bioma, gente, é um conjunto de diferentes ecossistemas. Ele possui um certo nível de homogeneidade, ou seja, bem parecido. Tem uma comunidade biológica, ou seja, populações de organismos da fauna, da flora, interagindo entre si e também se interage com o ambiente físico chamado o biotopo e o biótipo, né? Perdão. E os principais biomas do mundo estão aí, ó. Tudo aí. Tem o cerrado, tem o pampas, tem os campos. Dá uma olhadinha nos slides, que tá bem pequenininho aí, mas a gente vai falar um por um, tá certo? Olha aí, no mundo todo, as cores representadas, as florestas equatorial, tem a caatinga, aqui no nosso Nordeste. Então, vamos lá para os principais biomas brasileiros. Floresta amazônica, o cerrado, a mata do Caucás,
os campos, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, Manguezal e a Mata das Araucáias. Vê que belíssimo, gente, antes daquele grande incêndio. A nossa floresta amazônica é muito rica, ela é biodiversificada de vários tipos de animais e de plantas, com seus rios afluentes, lindo. Mas infelizmente não está tão bonito como está nessa foto aí. Mas com o tempo, a própria natureza, se Deus quiser, vai se carregar de reflorescer novamente. O nosso cerrado. Veja que pequenas planícies forradas com vegetações meia baixa, não tão alta, tá? Ora tá, você vê que ela parece que é seca, mas ela não é seca. E ora ela tá verdinha, tá? É esse contraste que é o cerrado. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais geralmente são próximas aos nossos litorais. A gente tem muito Igaibu, essas praias ali, Porto. Você vê muitas, essa parte próxima das nossas praias, esses belíssimos cocais. Campos, lá no sul é o que mais tem os pampas, que a gente chama de pampas também. São grandes planícies próprias para a agropecuária, tá? A pecuária em si. Tá bom? Porque lá é que vai ser grande pastos para os grandes bovinos, equinos, suínos. A Mata Atlântica. Aqui a gente está em Recife, Pernambuco, a gente tem vários trechinhos dela, mesmo que seja pequena. Tem uma parte ali do Horto dos Irmãos, a parte da Mata Uchoa, tem uma parte ali lá de São Lourenço da Mata. Então, você tem um resquício de aqui e de acolá que dá para a gente ver que era grande, hoje ela está bem menos. Mas ela ainda dá para poder equilibrar o nosso clima. Caatinga, gente, é uma coisa, veja, solo seco e com algumas médias arbustos com as suas folhas ainda verdes, tá? Nosso Caatinga é o nosso sertão, meio fechado mesmo, calor intenso, mas tendo com um certo horário do dia, vai ter aquela sombra, aquele vento gostoso. Manguezal é uma coisa linda. Ao lado dos grandes rios, vários rios, você tem como se fosse um grande tapete veludado verde, azul não, Bernadette, verde, né? Que vai proteger tanto algumas espécies aí do mangue, como os caranguejos e tal, e também vai criar resquício de poder filtrar e manter a água mais ou menos limpa. Mata da Araucáia, lindo, né? São grandes árvores com copas altas, abertas, elas não são próximas, elas são abertas e com isso ela pode permitir a entrada de raios solares ao solo. E todos esses impactos ambientais a seguir estão destruindo esses biomas, acabando com a biodiversidade, infelizmente. Vamos ver quais são eles. Um dos principais impactos ambientais, aquecimento global. Esse aquecimento global, infelizmente, ele arrasa qualquer ambiente, causando tanto poluição do ar, a poluição dos solos, a poluição dos rios, consequentemente os animais também são, os peixes que ficam, infelizmente, morrem. Essa doença que está acontecendo agora também é devido a peixes infectados por esses produtos químicos que vêm dessas fábricas, do aquecimento global, dos gases danosos. O desmatamento, cortes ilegais de árvores, porque você tem momento específico, alguns lugares para ser cortados essas copas dessas árvores. Porém, tem que ser um novo reflorestamento para poder manter o equilíbrio aí. Mas se for por contrabando, se for como está acontecendo hoje em dia, descaradamente, em alguns lugares que cortam sem haver regulamentação, sem fiscalização, acontece desmatamento e acontece esse grande impacto ambiental aí. A queimadas. Queimada, gente, é ainda um recurso tão antigo, tradicional, para fazer plantações. Por quê? Se usava muito antigamente, quando a agricultura ela era um pouco ainda familiar. Mas hoje em dia, a agricultura da gente, a agropecuária, com agronegócio, envolveu muitas tecnologias, muitos aprimoramentos. Então, não havia necessidade de fazer essas queimadas. Mas havendo essas queimadas por causa do benefício do lucro ser baixo. E esses outros aparatos tecnológicos custam caro. Então é muito mais fácil os grandes donos de fazenda ou donos de propriedade de cana-de-açúcar por aqui mesmo em Pernambuco, a maioria deles, fazer esse tipo ainda de cortes
e deixa secar e queima. Só que, consequentemente, também vai queimar o solo, vai deixar o solo mais fraco, pobre de nutrientes. As próximas plantações não vão dar tanto fruto como davam de antes. Se não tiver um tratamento adequado, se não tiver um fertilizamento natural, não químico, tendo um bom trabalho de sementes, não vai haver grandes futuros para essa terra aí. Se você também não fazer um tipo de rotação, ó, vou dar descanso aqui, durante 2 anos a gente vai utilizar outro lado lá. Fazer um tipo de rotação de local de plantações, poderíamos até amenizar esse dano aí, mas muitos não pensam dessa forma. Outro impacto muito ruim, que é o derramamento de petróleo, porque isso vai mexer com os animais marinhos, vai mexer também com a qualidade da água, vai mexer também com o tipo de solo marinho. Então, tudo isso vai ter consequências que no futuro vai trazer outras consequências para a alimentação humana, consequência de doenças que vem acarretando com isso. E olha que não é fácil fazer a limpeza, derramamento de óleo, porque petróleo é um óleo muito grosso, ele in natura, ele é muito grosso, muito consistente. Então é muito difícil fazer uma limpeza de um grande rio, de um grande mar com esse derramamento, tá, gente? Outro impacto, chuva ácida. E tem no Brasil, professora, chuva ácida? Tem sim, meus anjos. Não muito aqui no Nordeste, mas na região Sudeste, Sul. Mas ela, infelizmente, ela causa dano, não só para a fauna, como também para alguns veículos de carro. O capô fica aquela partezinha, você acha que a tinta está se desbotando. Não é aquela coisa de derramar, de derreter o metal não, viu, gente? Mas ela é ácida, ela vai limpando, tirando o esmalte natural dos carros, tirando as folhagens da natureza. Então, com isso vai trazendo mais consequências que não vai ter um renovo desses produtos, tá? Principal impacto, outro, que seria a expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária. Como, professora? É a famosa, aumenta a cerquinha aqui, meu terreno é até aqui, mas vamos aumentar mais o metro do terreno vizinho? Ninguém está vendo, e com isso não tem dono, terras indígenas, terras de voceiros, terras de pessoas que não está ali, não está fazendo nenhum rebanho, não está cuidando de nada. Então vamos aumentar um pouco a minha terra e deixa a terra do vizinho para lá de pequena. Então essa expansão dessas fronteiras agrícolas muitas vezes são por debaixo dos panos, são ilegais. E com isso vai trazendo danos ao meio ambiente e ao proprietário das outras terras, tá? Isso para poder fazer plantações e para aumentar o pasto da agropecuária. A desculpa sempre é essa, né? Outro grande impacto seria a poluição. De que forma? Como a foto está mostrando aí, a poluição do rio. Gente, não precisa nem ser inverno. O rio da gente, tem gente que joga sofá, joga geladeira, joga coisa dentro do rio. Imagina. E estão morrendo muitas tartarugas porque jogam resquício de lixo, sacos. Você sabe que tartaruga ela vive por milhares de anos, muitos anos, né? Mas elas estão morrendo mais cedo porque elas estão sendo asfixiadas com plásticos, com problemas que o homem deveria levar seu saquinho de lixo e armazenar lá, e não jogar em praias ou em rios, tá? E essa foi a nossa aula sobre os impactos ambientais, tá bom? Vamos ver se a gente conseguiu ou vai conseguir revisar o assunto com 2 questões que eu deixei para vocês. Vamos dar uma olhada? Bom, a primeira seria relacionar os problemas ambientais de ação antrópica, ação do homem, que provoca. E em seguida, fazer alternativas com a ordem correta. Então, vamos lá. Eu tenho 3 situações, que seria destruição de camada de ozônio, é um problema ambiental natural, chuva ácida e o desmatamento. Então, temos 2 ações naturais e uma provocada pelo homem, tá bom? Então, vamos ver aí. O que seria problema ambiental causado pela emissão de gases presente em sprays aerosóis, como clorocarboneto, que é o CFC. O que seria isso, gente? Vamos pensar um pouquinho. Pensem aí vocês enquanto eu estou aqui lendo a segunda parte.
Problema ambiental agravado pelo aumento populacional e pela intensificação das atividades agropecuárias. Vamos pensar mais um pouquinho. Problema ambiental intensificado pelo aumento do uso dos combustíveis fósseis e principalmente por sua queima que emite à atmosfera diversos gases poluentes, como o dióxido de enxofre e o ácido clorídrico. Eita, gente, é tanto nome clorídrico. Peraí. Então vamos lá. Pensaram um pouquinho? Então vamos lá. Destruição da camada de ozônio, professora, a camada de ozônio, ele está mexido com gases e também está mexido com queimas? Não, meus amores. Veja lá direitinho. Preste atenção. Eu acho que está envolvido com a emissão de gases presentes com sprays, aerosol, clorofluorcarboneto, que é o CFC. Vamos ver se a gente coloca o número, a letrinha 1 no primeiro problema. Vamos para o segundo problema. Problema ambiental agravado pelo aumento populacional. Eita, identificação de atividade agropecuária. Poxa, eu vou precisar aí de espaço para caber o povo, que está crescendo demais. E também para poder colocar o gado, para botar a implantação. Então, eu vou precisar de espaço. Espaço geográfico. Se eu vou achar espaço geográfico onde não tem, eu vou fazer o quê? Eu vou derrubar alguma coisa para poder limpar esse espaço, para poder fazer casas, fazer locais de rebanho do pasto, fazer essas coisas. Então, eu acho que eu vou precisar de desmatamento. Vou ter que derrubar alguma coisinha para colocar outra coisinha lá, né? Eu acho que aí é o 3. Vamos por último. Problema ambiental identificado pelo aumento do uso de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, tá. Principalmente por sua queima. Quando queima, a atmosfera com diversos gases, só diversos gases poluentes. E esses diversos gases poluentes, como o dióxido de enxofre e o ácido clorídrico, ele vai fazer uma chuva ameaçada, não uma chuva limpa, vai ser uma chuva carregada de alguma coisa. Eu acho que é de ácido. Então, vamos olhar a resposta? Letrinha C. Então, 1, problema ambiental, destruição da camada de ozônio. O 3, problema ambiental por causa do aumento da população e identificação de atividades agropecuárias, né? E o último seria o 2, que seria a chuva ácida, porque essa chuva ácida, gente, ela vai gerar, através da queima desses combustíveis fósseis, e vai gerar alguns gases que vão para a nuvem e vai descer como chuva carregada de dióxido de enxofre e de ácido clorídrico, tá certo? Deu para entender direitinho mesmo? Vamos para a segunda e última. A segunda questão também está falando sobre a questão ambiental como plano de intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas também às problemáticas decorrentes da ação social. Tá? A partir desse excerto acima, pode-se concluir que, corretamente que os problemas ambientais globais no planetinha todo, gente, residem de que forma? Na letrinha A, na forma como o homem, na sociedade, se apropria da natureza. Na letrinha B, nas relações de consumo e não nas relações de produção. Na letrinha C, seria principalmente na forma de exploração dos recursos naturais não renováveis. Ou seria na letrinha D, meus amores, que seria apenas relações de produção, porque estas não têm vinculação com o consumo. Bom, consumo você sabe que tem, questão de consumo tem muito lixo. Lixo, porque tem muitos materiais que poderiam até ser reciclados, mas não temos ainda, o brasileiro não tem ainda o hábito de reciclar como tem lá na Europa. Estamos caminhando. Mas estamos no bom caminho, mas ainda devemos muito ainda, gente. O que vocês acham? Vamos pensar um pouco, porque vê só, questão ambiental, problema de intervenção da sociedade, não só os problemas relacionados à natureza, mas também as problemáticas decorrentes da ação social, ou seja, a ação do homem aí, diante da natureza, que ele poderá ou não causar ainda mais esses problemas. Quais são a contribuição, fator positivo ou negativo nessa questão aí? O que vocês acham que é o mais correto? Vamos? Olhe 1, 2,
seria na forma como o homem, em sociedade, aprimora-se da natureza. Então, qual é a forma que o homem vai se aprimorar? Vai se apoderar da natureza? Será de uma forma inteligente, tendo uma consciência sustentável, para a gente ter o progresso e manter um ambiente natural em conjunto? Ou seria só devastação, só as coisas erradas, e com isso o ambiente, a natureza vai ficar defasada cada vez mais, vai chegar ao ponto que a gente não vai ter nem condições de não ter uma sombra para se refrescar um pouco de tão quente que está o nosso clima tão louco por causa do aquecimento global. Então, é isso que está acontecendo no nosso mundo todo, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ter aprendido um pouquinho mais dos impactos causados pelo homem na sociedade e os impactos naturais também que causam na nossa sociedade, na nossa natureza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá, meus amores? Beijos.